E ninguém melhor do que o nosso colega, que Francisco, para falar sobre um tema de muita importância, que nós, advogados, embora achamos que estamos acostumados, mas nós não estamos nem um pouco acostumados. E vocês verão aí com a explicação do Francisco, que tem muito ainda que nós precisamos aprender para dominar essa técnica da negociação. O Francisco, ele é formado, teve a formação toda em técnicas de negociação, com cursos no exterior. Hoje ele está morando na Espanha, em Sevilha. Tem um site que é o Clube dos Negociadores, né, Francisco? Sim, Clube de Negociadores. Isso, Clube dos Negociadores. Eu já olhei de trás para frente, de frente para trás, já estou expert no site já, viu, Francisco? É ótimo, o site ótimo, com vários cursos da plataforma, que o Francisco mesmo tem uma equipe que se encarrega. Inclusive aqui para nós hoje, para quem permanecer até o final da palestra, tem aqui um cupom de desconto para um dos cursos lá da plataforma do Clube dos Negociadores. No finalzinho eu já deixo o nominho que tem que colocar lá, o ticket, para que vocês consigam o desconto do curso. Bom, sem mais delongas, Francisco, todo seu, fica à vontade. Se alguém tiver dúvida, pode colocar no chat, aqui ao lado, a gente vai mediando e vamos repassando as perguntas assim que for possível ao professor Francisco. Vamos lá? Obrigado, Francisco. Legal, Rui. Muito obrigado por suas palavras, obrigado pela oportunidade, obrigado, Rodrigo, também pela oportunidade. Eu vou procurar aqui falar um pouco sobre atividade de negociação adaptada para o universo de um advogado. Eu vou passar aqui uma apresentação que vai me ajudar a ilustrar muitas das coisas que eu vou falar aqui, e eu acho que vai ser mais fácil para a gente acompanhar as ideias. Então, se vocês me permitem, eu vou compartilhar a tela aqui, para que a gente possa, então, falar sobre o que a gente se propõe, que são técnicas de negociação, princípios de negociação para advogados. Todos estão vendo a tela? Muito bem. Bom, então, eu peguei aqui, quando estava me preparando aqui para essa palestra, eu me deparei com uma frase de Paulo Lobo, publicada aqui em comentários do Estatuto da Advocacia da OAB. Eu achei bastante interessante, porque ele fala basicamente que um dos grandes males da formação jurídica no Brasil é a destinação predominante dos cursos jurídicos ao litígio. No entanto, a área mais dinâmica das profissões jurídicas é a atuação extrajudicial. Podemos encará-la de dois modos, como atividade preventiva e como atividade extrajudicial de solução de conflitos. No primeiro caso, busca-se evitá-los. No segundo, buscam-se meios distintos do processo judicial para solucionar conflitos já instalados ou com potencial de litigiosidade. Esse é o campo das mediações, das negociações individuais ou coletivas. Muito bem, vamos explorar todas essas figuras que estão aqui, que estão citadas, e a primeira coisa, então, que eu gostaria de destacar é a figura principal do litígio. Então, basicamente, o que é o litígio? Nós temos o advogado, temos um cliente, e ele vai defender os interesses desse cliente perante um juiz. Certo? Então, eu acho que esse é o caso clássico do litígio. Vamos manter ele na cabeça durante um tempo e a gente vai voltar a ele em seguida, um pouco mais à frente. Muito bem, antes da gente entrar, e a primeira coisa que a gente ensina nos cursos de negociação é a questão do perfil para lidar com conflito. Muitos de vocês já devem ter ouvido sobre isso. Esse perfil para lidar com conflitos, ele vem lá de um grid gerencial que foi desenvolvido na década de 70, aproximadamente, por Moulton Blake, e hoje em dia ele é explorado por essas duas figuras, o Style Matters e o TKI, que é o Thomas Kilmann Instrument. Então, basicamente, ele é o quê? Ele é um teste para avaliar como as pessoas se comportam diante de um conflito. Então, as pessoas reagem de maneira diferente. E por que é muito importante a gente estudar isso? Porque a negociação ela é um conflito. É um conflito de interesses. Então, a forma como a gente encara a negociação vai fazer toda a diferença. Então, eu sei que alguns de vocês já devem ter visto, mas vamos repassar para poder alinhar os conhecimentos aqui. Então, em primeiro lugar, você tem aqui você tem dois parâmetros, a assertividade e a cooperatividade. A assertividade é quanto eu insisto, eu persisto na defesa dos meus objetivos.
é a forma como eu falo também, de maneira a convencer as outras pessoas. Então, quanto melhor usar as minhas técnicas de argumentação e eu persistir, mais assertivo eu vou ser. E, por outro lado, aqui embaixo, eu tenho pessoas pouco assertivas, ou seja, pessoas que elas não insistem muito no seu ponto de vista. Aqui embaixo tem a cooperatividade. Então, se estiver por aqui, eu tenho um alto grau de cooperatividade. O que isso quer dizer? Eu penso bastante na outra pessoa. E, por outro lado, se eu estiver por aqui, eu tenho pouca cooperatividade, ou seja, eu penso muito mais em mim do que no outro. E, a partir daí, então, foram estabelecidos 5 perfis. O primeiro perfil é o competitivo. Então, a pessoa competitiva, ela é muito assertiva, defende seu ponto de vista e não pensa na outra pessoa, ela pensa nela. Muito bem. Nós temos o colaborativo, que também é assertivo, pensa nele, mas pensa bastante no outro também. Nós temos o perfil evasivo, ele não é assertivo, ele não insiste no seu ponto de vista e também não pensa no outro, ou seja, ele não entra em conflito evasivo. Mas esse aqui, ele não entra em conflito porque ele não quer se aborrecer. E nós temos aqui o perfil prestativo. O prestativo, ele pensa no outro e ele é pouco assertivo consigo mesmo. Então, o prestativo também não entra em conflito. Mas qual é a diferença para o evasivo? O prestativo, ele não entra, mas ele não entra para agradar o outro, porque ele pensa no outro, ele tem um grau de cooperatividade grande. E o evasivo não entra porque ele não quer se aborrecer, ou seja, ele está pensando nele. Aqui no meio nós encontramos o conciliador, que é aquele que abre mão de algumas coisas, está disposto a abrir mão de algumas coisas, mas ele quer conquistar outras coisas também. Muito bem, isso aqui é básico para a negociação, por quê? Porque uma pessoa, quando ela tem um perfil muito competitivo, ela vai negociar de uma forma. Se ela tiver um perfil muito prestativo, ela vai negociar de outra. Então, não adianta ensinar técnicas de negociação se a gente não souber antes qual é o nosso perfil. Por quê? Porque eu posso ensinar técnica, mas se eu sou competitivo, vou continuar sendo competitivo o resto da minha vida. Isso não vai me trazer bons resultados de negociação. Muito bem. Nessas características, tem algumas particularidades interessantes. Então, nesse gráfico, ele mostra aqui o uso da característica em baixa produtividade. Então, se usar pouco a característica, eu não sou produtivo. E se eu usar muito aquela característica, eu também não sou produtivo. Então, o segredo é eu ser equilibrado no uso dessa característica. Então, vamos ver, por exemplo, a característica de ser detalhista. Se eu for pouco detalhista, eu sou uma pessoa relaxada, eu não estou nem aí para as coisas, a minha produtividade é baixa. Se eu sou muito detalhista, eu vou buscar pelo em ovo. E aí também não vai ser produtivo, porque às vezes eu não vou deixar que as coisas vão para frente, porque eu estou tão preocupado nos detalhes que eu acabo esquecendo tudo. Então, o ideal é o quê? É a faixa produtiva do meio. Muito bem. Agora vamos pegar uma daquelas características dos estilos, a assertividade. Se eu for muito assertivo, eu vou ser pouco produtivo, porque eu posso me tornar, inclusive, agressivo com as pessoas. Se eu for pouco assertivo, eu não vou conseguir nunca defender as minhas ideias e o meu ponto de vista. Então, eu preciso ser equilibrado na assertividade. A mesma coisa com a cooperatividade. Se eu for uma pessoa muito cooperativa, eu penso tanto no outro que eu esqueço de mim. Mas se eu for pouco cooperativo, eu penso tanto em mim que eu esqueço do outro. Então, o ideal é que eu esteja na faixa do meio para que eu tenha um rendimento produtivo. Pois bem. Então, esses estilos aqui, eles influenciam diretamente o resultado da negociação. O ideal, e o que a gente encontra a maioria das vezes, é o equilíbrio. Então, a grande maioria das pessoas, elas têm um pouco de competitivo, um pouco de colaborativo, dependendo da situação, elas se comportam de forma mais cooperativa, de outra mais prestativa. No trabalho, por exemplo, pode ser muito competitivo, mas em casa pode ser muito prestativo, por exemplo. Então, o normal é o equilíbrio. Só que algumas pessoas, elas pontuam tanto nesse teste, têm um perfil tão grande, que acaba sendo difícil para elas se comportar de maneira diferente em outros ambientes, mesmo quando precisasse. Então, uma pessoa muito competitiva, por exemplo, às vezes o perfil dela é tão forte que, às vezes, até em coisas banais, ela se torna competitiva. E aí começa a influenciar diretamente no resultado da negociação. A mesma coisa com o estilo recessivo. Então, quando faz o teste, a pessoa pontua tão baixo num determinado estilo. Agora, o contrário, a pessoa, por exemplo, zera o estilo competitivo. Então, ela não consegue se impor, ela não consegue impor o seu ponto de vista. E, com isso, também prejudica, naturalmente, a negociação. Muito bem. Tendo isso em mente,
Então, vamos para outro conceito aqui relacionado à forma como a gente lida com esses conflitos. Então, o William Ury, ele, junto com mais 2 autores, ele escreveu um livro onde ele coloca este modelo aqui das abordagens à gestão de conflitos. Então, temos 3 formas de encarar um conflito. Pode ser por meio do poder, do direito, de interesses. O poder era usado na Idade Média. Então, quem era mais forte, mais poderoso, tinha maior exército, quem tinha mais informação, ele acabava impondo a sua vontade. Hoje em dia, nós temos o poder econômico. Então, a sociedade criou um conjunto de leis, e nesse conjunto de leis a gente tem como referência para saber quem tem direito, para que todo mundo seja igual, e que o poder de uns não seja imposto sobre as pessoas de menor poder. Então, com o direito é quando a gente determina quem tem razão. E uma outra forma de encarar o conflito é por meio dos interesses. É a gente procurando levantar os interesses das pessoas, compatibilizar esses interesses para poder chegar a um acordo. Só que aqui tem um lado interessante. Então, naquela figura que a gente colocou inicialmente, onde nós colocamos aqui o advogado numa situação puramente de litígio, o que acontece? Para ser um bom advogado, o que ele tem que fazer? Ele tem que argumentar bem. Ele tem que olhar o ponto de vista do cliente dele. Ele tem que tentar convencer o juiz de que aquele ponto de vista que ele está defendendo é o certo. Então, o que ele está fazendo? Ele tem que agir com assertividade, tem que olhar principalmente os direitos do cliente dele, não o outro. Isso nos leva a quê? A que ele haja de forma competitiva. E está certo, perante o juiz, ele precisa realmente ser uma pessoa assertiva. Ele precisa pensar no seu cliente. E isso vai fazendo com que, ao longo da profissão, ele vá cada vez mais sedimentando esse lado competitivo. Se esse advogado, por natureza, ele tiver um perfil competitivo, então a natureza da sua profissão, junto com o seu perfil natural, vai fazer com que ele leve a competitividade a um grau muito forte. Só que, para a gente trabalhar com os interesses, a gente não pode focar só na gente, no nosso lado. Nós temos que focar no outro. Então, para trabalhar com interesses, nós precisamos ser assertivos, sim, para defender o nosso ponto de vista, mas precisamos também ser cooperativos, pensar no outro, o que nos leva a um ambiente colaborativo. Mas, como nós vimos antes, para eu ter a flexibilidade necessária para ser competitivo quando precisa, ou colaborativo quando precisa, eu tenho que estar equilibrado. E para eu estar equilibrado, o que eu preciso? Conhecer o meu perfil. Então, eu convido todos a entrarem no clubedenegociadores.com. Lá tem um teste de perfil. Façam esse teste de perfil. Ele é gratuito. Se vocês quiserem, tem uma atividade também gratuita para vocês verem como se aplica esse perfil. O que acontece quando um competitivo ele tem que negociar com um prestativo, por exemplo? Qual o resultado? Quando o competitivo negocia com o competitivo, qual o resultado? Então, entrem lá, eu os convido a fazer o teste, é grátis, e ele é o início, ele é o pontapé inicial para qualquer outra técnica de negociação, porque a partir do autoconhecimento é que a gente vai poder desenvolver as outras habilidades de negociação. Pois bem, mas o advogado, ele não trabalha só com litígio, porque, veja bem, um advogado tem um cliente. O advogado, ele vai, eventualmente, negociar com o advogado da outra parte. Pode ser que ele tenha que negociar diretamente com a outra parte, sem ser necessariamente com o advogado. E esse advogado, ele também tem os pares dele. Por exemplo, se ele dividir espaço no escritório de advocacia, vão ter outros advogados lá também que ele vai ter que dividir esse espaço. Então, a gente poderia pensar que o advogado não, ele só enfrenta situação de litígio. Não, ele enfrenta também outras situações. Só que acontece, é o que a gente está falando, se ele tiver um perfil competitivo e ele exercer muito atividade, ele entrar muito na área de litígio, ele vai levar essa competitividade ao extremo, isso pode prejudicar outras negociações que ele não precisaria aplicar esse estilo competitivo. Aliás, em algumas negociações é até indicado que não se aplique o estilo competitivo. Muito bem, até aqui estão acompanhando, o áudio está legal, o ritmo está bom? Tá ok, Francisco, muito bom. Tá bom. Então vamos lá, então vamos continuar. Então, nesse livro aqui, Negociação para Advogados,
a Alessandra, ela faz uma colocação bastante interessante, né? Que o advogado precisa, a todo momento, negociar, seja com o seu cliente, colega de escritórios, ou empresa, advogados da parte contrária, funcionários públicos. Trata-se de uma realidade que está sendo pouco estudada nas faculdades de direito. Então, a atividade de negociação ela é intrínseca ao advogado, porque ele está o tempo todo interagindo com várias partes, e nessa interação ele precisa utilizar naturalmente a negociação. Muito bem. Mas se eu quero negociar com base em interesses, eu tenho que saber o que são interesses. E aí temos que fazer uma coisa fundamental, que é diferenciar a posição de interesse. Então, a posição é aquilo que eu quero. É uma decisão pré-concebida que é tomada na tentativa de resolver um problema. E o interesse é para que eu quero. É a motivação que me leva a adotar uma posição durante uma negociação. Então, vamos exemplificar. Então, eu tenho aqui um caso, um contrato, onde a pessoa quer um depósito antecipado como garantia financeira. Então, ela sozinha, no planejamento, ela precisa de uma garantia financeira e toma a decisão. Então, quero um depósito antecipado. Aí, quando chega lá na mesa de negociação, se o outro lado for um bom negociador, ele vai dizer: para que você precisa um depósito antecipado? Por que você deseja um depósito antecipado? Aí ele vai descobrir, por exemplo, que ele quer sentir segurança e mitigar os riscos de um contrato. Então, observe. Para eu entrar numa negociação, a posição ela não me serve. Se eu quero sair daqui dessa posição, eu tenho que ir para os interesses. E para eu focar nos interesses, eu preciso fazer perguntas para o outro lado. Eu preciso saber por que essa pessoa está adotando aquela posição. Tá certo? Então, se numa negociação bater muito o pé numa posição, é possível que eu não feche. Por quê? Quando eu adotei essa posição, eu estava sozinho, eu estava no meu planejamento. Aí, depois que eu comecei a interagir com o outro lado, eu comecei a entender que, de repente, é possível flexibilizar, porque o que eu quero realmente é sentir segurança. Se houver outra forma de eu sentir segurança, então vamos colocar isso na mesa de negociação também. Então, do ponto de vista do advogado, a posição está muito focada em leis e normas. Está previsto lá, então é isso que eu vou defender. E os interesses estão muito focados nas necessidades, nos desejos das pessoas. Então, veja como o paradigma é diferente. Eu estou acostumado, fui formado a sempre pegar essa referência. E, de repente, para eu negociar por interesses, eu preciso pegar outro tipo de referência. Então, eu tenho que encontrar uma nova forma de pensar, uma nova forma de encarar a situação, para que eu possa focar nos interesses. E isso é perfeitamente possível, é fácil de fazer, uma vez que eu identifique o meu perfil e uma vez que eu comece a desenvolver minhas técnicas de negociação. Muito bem. Só que aí, esses interesses, eles podem ser, a princípio, divergentes. Então, eu quero A, o outro lado quer B. Eu quero ficar com a casa, o outro lado também quer ficar com a casa. Eu quero ficar com os filhos, o outro lado também quer ficar com os filhos. Só que, às vezes, à medida que a gente vai explorando, a gente vê que alguns interesses não são bem divergentes, são complementares. Né? Então, eu posso ajeitar as coisas de maneira a que a gente consiga chegar no mesmo resultado. E outras vezes a gente vai encontrar interesses que são divergentes, que são convergentes. Ou seja, nós dois queremos a mesma coisa. Então, vamos colocar um exemplo. Vamos supor que queremos a mesma melancia. São divergentes. Nós vamos brigar por essa melancia. Só que aí, conversando, a gente vê que um quer a casca para fazer adubo e outro quer a polpa para fazer suco. Isso são interesses complementares. A melancia é a mesma, mas nós queremos coisas diferentes da melancia. E se a gente conversar um pouquinho mais, a gente vê que ambos querem oferecer produtos derivados da melancia. Opa, a gente pode até juntar nossas empresas aqui. Então, a gente vê que nessa questão dos interesses, quando a gente entra numa negociação, inicialmente os interesses são vistos como divergentes. Ou seja, temos a percepção de que são divergentes. À medida que a gente vai conversando, fazendo perguntas, se comunicando, a gente vai vendo que esses interesses, de repente, eles podem ser complementares. E, pode ser que a gente encontre também interesses que são convergentes. Então, por isso que a gente trabalha também na negociação a questão da percepção. Porque nenhum de nós é dono da verdade. Por mais que a gente tenha se preparado, por mais que a gente tenha estudado, sempre vão haver aspectos que escaparam do nosso planejamento, que escaparam da nossa percepção. Então, a gente não negocia, a gente não toma decisões com base na realidade. A gente toma decisões com base na percepção que cada um de nós tem da realidade. Então, aqui, por exemplo, estamos em um webinário. Tem várias pessoas assistindo. Cada pessoa aqui nesse webinário, ela vai sair com uma percepção diferente do que foi falado.
porque em algum momento prestaram atenção mais em uma coisa do que na outra, porque foram distraídos em algum momento também durante a apresentação. Isso vai fazer naturalmente com que a percepção seja diferente. Ou às vezes o próprio interesse, estão interessados mais em alguns assuntos do que em outros, ok? Então a percepção ela é muito trabalhada e é muito importante na negociação. Pois bem, então vamos imaginar uma pessoa aqui. Essa pessoa ela tem um objetivo a ser alcançado. Para esse objetivo, ela tem interesses para poder alcançar o objetivo. Ela não quer alcançar esse objetivo de qualquer forma. Então, por exemplo, vamos pegar uma negociação sindical. O representante sindical, ele vai lá com a empresa e ele tem alguns interesses da classe que ele está defendendo. Ele quer aumento salarial, por exemplo. Só que esse representante, ele tem interesses pessoais também, porque ele quer ficar bonito na fita perante as pessoas que ele representa. Às vezes, e na maioria das vezes, ele não vai revelar esses interesses pessoais, porque eles estão relacionados muitas vezes às necessidades básicas, mas estão presentes e às vezes atrapalham toda a negociação. Às vezes o ego das pessoas atrapalha muito mais a negociação do que qualquer outra técnica. Então, quando esse camarada, ele vê a possibilidade de que o objetivo ou os interesses dele não sejam atendidos, ele tem um conflito. Ele tem um conflito com essas pessoas que, na visão dele, aparentemente, estão atrapalhando ele de atingir o objetivo. Então, ele tem algumas formas aqui de resolver isso. A primeira é esclarecer. Se ele for simplesmente bater papo com essas pessoas, pode esclarecer a situação, e aí, ok, não é um conflito. E aí ele prossegue. Ele pode também pedir, mas muita gente não pede porque tem vergonha, ou tem algumas crenças que limitam essa ação dele pedir uma coisa para alguém, não quer ficar devendo, por exemplo. Ele pode persuadir, que aí ele vai encontrar argumentos. Os advogados, eles são preparados para isso, para poder persuadir, persuadir a partir do ponto de vista da referência, que são as leis. Se a persuasão não der certo, ele pode negociar, eventualmente, mas aí ele já vai ter que trocar alguma coisa, ou ele vai ter que ter aquela sacada mágica que resolve o problema. E se ele tiver poder, ele vai impor. Mas vejam, para ter poder, tem que impor. Só que, se eu imponho muito, eu acabo destruindo os relacionamentos, ou prejudicando os relacionamentos. Agora, quanto melhor o meu relacionamento, mais fácil é que alguém atenda um pedido. Mais fácil é que eu possa persuadir. Por isso que é importante a gente focar nos relacionamentos, trabalhar esses relacionamentos, para que a gente possa, com isso, superar os conflitos. Esse modelo aqui serve para qualquer contexto. Pode ser o contexto do direito, pode ser na área de projetos, qualquer um, essas ferramentas aqui, elas servem. E se a gente utilizar adequadamente essas ferramentas, a gente consegue, eventualmente, eliminar o conflito e atingir nossos objetivos. Bem, então, se a gente vai falar de negociação, o que é negociação? É um processo de comunicação interativo, quando duas ou mais partes buscam um acordo para atender aos seus interesses. Então, vejam, a gente tem duas formas de negociar, por meio de uma transação, onde a gente vai trocar coisas, ou em uma solução de problemas, que a gente vai ter aquela sacada mágica e vai atender a todas as partes que estão envolvidas. Pois bem, daí deriva o conceito de questões. O que são questões? Então, são posições ou interesses que aparentemente são divergentes. Lembra que eu comentei lá atrás, que é tudo questão de percepção? Então, aparentemente são divergentes. E que elas podem ser resolvidas por meio da negociação. Então, esse é o desafio que o negociador encontra. Quando ele entra em uma questão, ele procura conversar para tentar identificar interesses complementares ou interesses convergentes para, a partir deles, a gente encontrar a solução. Muito bem, com base nessa definição de questão, nós temos os vários tipos de negociação. Então, nós temos, por exemplo, negociação distributiva, onde a gente tem uma questão só. É aquela pechincha de rua, aquela que normalmente se negocia só o preço. Ah, eu quero pagar 100, mas isso aqui custa 150. Pronto, essa pechincha é uma negociação distributiva. Aí nós temos também a negociação integrativa, que os advogados já estão mais acostumados. É um contrato, por exemplo. No contrato a gente tem várias cláusulas, cada cláusula é uma questão, tá certo? Agora, se eu não tomar cuidado e não usar a técnica adequada, o que vai acontecer? Em um contrato de 40 cláusulas, se eu primeiro negociar a primeira cláusula, depois a segunda, depois a terceira, eu vou ter 40 negociações distributivas, em vez de uma negociação integrativa. O que é negociação integrativa? Assim, então é o seguinte, eu fico com a cláusula 1 e 2, vai atender minhas necessidades, a cláusula 20 e 31 atende a sua necessidade, ou seja, eu troco um interesse por outro.
e assim a gente chega num acordo. Agora, se eu, para cada questão, quiser ganhar em todas, a tendência é eu ficar no meio em todas as questões. Aí eu vou ter, de 40 cláusulas, 40 negociações distributivas. Agora, eu tenho também a negociação criativa, que é aquela da sacada. É aquela assim, puxa, nós dois queremos a melancia. Ah, mas espera aí, mas um quer a casca e outro quer a polpa da melancia. Pronto, então fechou. Então é aquela sacada que a gente tem que a gente consegue chegar a um acordo sem precisar trocar nada. Pois bem. Na negociação, nós ainda temos os ambientes. Então, eu posso me comportar de uma maneira colaborativa, ou seja, abrindo minhas informações, colaborando com o outro, sentando lado a lado, tentando ajudar, ou posso ser competitivo, usando blefes, escondendo informações, eu adotando táticas de negociação. Então, esses dois ambientes vão me levar a resultados totalmente diferentes. Agora, vamos juntar todos esses conceitos. Numa negociação distributiva, que é de uma questão, é, por natureza, competitiva. Não tem ganha-ganha aqui. Por definição, esse tipo de negociação é ganha-perde e pronto. E a gente demonstra isso no nosso treinamento. A negociação criativa, para ter aquela sacada, eu tenho que estar em paz comigo, o ambiente tem que estar propício para eu ter aquela ideia que vai me permitir resolver o problema. É muito importante que o ambiente seja colaborativo. Mas eu tenho também a negociação integrativa. E aqui tem uma confusão muito grande. Muita gente diz assim, ué, mas não é só aplicar os princípios de Harvard que é integrativa? Não. A negociação integrativa, nós temos o processo integrativo e o resultado integrativo. Para o processo integrativo, eu tenho que ter várias questões para eu criar valor e eu poder dar umas questões para o outro lado e eu ficar com aquelas que eu quero. Mas, para isso, eu preciso ter um ambiente colaborativo. A gente mostra isso nos exercícios de negociação, que se a pessoa... vamos supor, 3 grupos de pessoas com as mesmas instruções para fazer a mesma negociação. Um grupo atua de maneira mais colaborativa e o outro de forma mais competitiva. O colaborativo tem um resultado muito melhor do que quem agiu de forma competitiva. Mas as circunstâncias são as mesmas. O que mudou? A forma de eu encarar a negociação. Bem, então, a partir daí, nós temos algumas estratégias de enfrentamento. Eu posso deixar como está, posso ter uma conversa direta, conversa indireta, posso receber assessoria, podemos ir para mediação, conciliação, arbitragem, para a justiça, ou usar a coerção. Bem, vamos ver essas primeiras. Deixar como está. Muita gente diz assim, não, em um conflito você não deve deixar como está, tem que resolver. Só que eu aprendi com algumas pessoas muito sábias que às vezes deixar como está é o melhor. Por exemplo, eu sou de um departamento. E aí eu tenho um conflito com outro departamento. Mas eu sei que quem me causa esse conflito, o grande pivô do conflito, é o chefe do outro departamento. Só que o chefe desse departamento, daqui 2 meses, ele vai embora. Então, por que eu vou criar um conflito? Por que eu vou me desgastar se a gente sabe que o problema é ele e daqui 2 meses ele vai embora? Então, eu vou esperar um pouquinho, daqui 2 meses, claro, se eu tiver condições de esperar. Daqui 2 meses, eu volto ao assunto, não tive conflito e a gente consegue resolver o problema. Muito bem. A outra forma é assessoria, e aí os advogados, eles são muito consultados. Porque se eu tenho um determinado conflito, uma das primeiras pessoas que a gente procura é o advogado, para me dar orientações para como eu devo resolver um conflito. Só que veja, se esse advogado pensar só em litígio, ele vai dizer para entrar na justiça. Agora, se o advogado for mais flexível, ele vai ter outras formas, vai sugerir outras formas de resolver esse conflito. Ok? Então, esse assessoramento também, ele pode ser assessoramento pessoal, por exemplo, de um psicólogo. Às vezes eu tenho um conflito com meu filho, que é adolescente. A melhor solução não é procurar o advogado, mas eu vou procurar quem? Um psicólogo que me ajude a entender as minhas deficiências e eu, trabalhando o meu eu consigo, então, resolver esse conflito. Muito bem. Agora vamos fazer um cruzamento aqui. Então, uma das técnicas que a gente tem é a conversa direta. Então, poxa, tem um conflito. Então, o advogado, a primeira coisa que ele pode sugerir, você já foi lá conversar com aquela pessoa? Então, veja, na conversa direta se usa esclarecimento, pedir, persuadir, negociar. Esse tem que ser o primeiro recurso. Conversa diretamente. Só que, às vezes, o relacionamento está desgastado. Às vezes, a gente já usou os argumentos. Às vezes, eu fico tão nervoso na presença da pessoa que não dá mais para mim, não consigo conversar. Muito bem, vamos para a segunda, uma conversa indireta. O próprio advogado, ele pode se predispor a conversar com o outro lado, já vi isso acontecer. Evita o juízo, evita todo um processo.
o advogado vai lá e conversa, para ver se conversando ele tenta resolver a situação. De novo, vai usar essas ferramentas, esclarecer, pedir, persuadir, negociar. Ok, não deu certo, conversa direta não deu, a conversa direta não deu, então vamos chamar uma terceira parte. Vamos para a mediação ou para a conciliação. O que o mediador vai fazer? Ele vai trabalhar as partes para que elas consigam usar essas ferramentas, para que elas consigam esclarecer para a outra parte, na presença do mediador, o que está acontecendo, para que elas consigam pedir aquilo que tem vergonha, para que elas consigam estruturar os seus argumentos, ou eventualmente negociar uma solução. E aí o que o mediador vai fazer? O mediador ele vai trabalhar as ferramentas de fazer perguntas, da audição ativa, da assertividade, ele vai trabalhar essas ferramentas nas partes para que elas possam sozinhas chegar a um acordo. Aí, ok, não deu certo. Mesmo com o mediador, não deu certo, então nós podemos ir para a arbitragem, podemos ir na justiça, aí sim, vamos usar todas as ferramentas e no final o árbitro, o juiz vão impor a decisão e as partes elas vão ter que acatar. E esse último aqui, naturalmente, é a origem de tudo, a gente não quer chegar aqui, que é por coerção. Para isso nós temos a nossa justiça, para isso nós estamos estruturados justamente para evitar essa imposição das partes que têm maior poder de influência. Muito bem. Então, como é que a gente enfrenta? Nós temos, basicamente, 3 métodos para a gente enfrentar uma negociação. O método de Harvard, o circular narrativo e o método transformativo. Então, vamos começar aqui com o método de Harvard. No método de Harvard, nós temos aqui, basicamente, 7 elementos. Nós trabalhamos a comunicação, os interesses, as alternativas, a criação de opções, os relacionamentos, a legitimidade do acordo e o comprometimento das partes em efetivamente cumprirem esse acordo. Então, esses são os elementos de Harvard. Esses elementos, eles se originaram basicamente nesse livro, foi o primeiro. Eu recomendo que todos leiam, porque realmente é um clássico na área de negociação, e onde ele coloca principalmente esses 4 princípios aqui. Então, é aqui que ele diz, separe as pessoas do problema. Você tem que ser duro com o problema, mas você tem que ser suave com as pessoas. Concentre-se nos interesses e não nas posições. Então, toda vez que alguém ensinar isso, é porque veio daqui de um desses princípios. Outro princípio, crie opções com possibilidade de ganho mútuo. O que são essas opções? São sugestões de solução. Se eu, advogado, estou falando com o advogado da outra parte, tentando encontrar soluções, se eu ficar pensando só no ponto de vista do meu cliente, eu não vou conseguir chegar a um acordo. Agora, se nessa solução eu conseguir pegar os interesses do meu cliente junto com os interesses do outro, vai ser mais fácil para eu conseguir chegar no resultado. Outra coisa, o princípio 4, insista em criar critérios objetivos. Então, tem que ter critérios nessa negociação para eu saber claramente se a minha decisão é correta ou não. Eu quero fazer a atualização da taxa de câmbio. Então, qual é o indicador que eu vou usar? Eu tenho que ter critérios objetivos. E o quinto, que é um princípio mais escondido, mas acaba sendo uma recomendação, que no fim é um princípio, tenha sempre um plano B, desenvolva BATNA, que é a alternativa, que é o Best Alternative to a Negotiated Agreement, a melhor alternativa para um acordo negociado. A alternativa a gente desenvolve antes da negociação. Então, se eu quero negociar em uma escola a mensalidade do meu filho, eu não vou de imediato para essa escola negociar, não. Eu vou para as outras escolas que eu também acho interessantes, vou negociar com essas escolas, eu negocio minhas alternativas, aí eu vou para a negociação principal. Então, é um erro negociar a alternativa depois, se a negociação deu certo. Não, a gente negocia antes. Por quê? Porque aí, quando eu for para a negociação, eu tenho mais força, eu tenho mais segurança, eu consigo melhorar, estruturar meus argumentos. Eu tenho a segurança que se eu não atingir meu objetivo, eu sei onde eu vou chegar com a minha alternativa. Mas se eu não trabalhar antes, eu não sei onde eu vou chegar. E eu vou ter incerteza também na minha negociação principal. Okay? Muito bem. E aí ele diz também que você tem que ser especialista de jiu-jitsu da negociação. Então você chamou o terceiro, que aí entra um mediador para poder facilitar as coisas. Muito bem. Então, nós temos agora um método circular narrativo. Muita gente não conhece esse método. A maioria das pessoas conhece o método de Harvard, mas não o circular narrativo. Esse aqui foi desenvolvido por Sarah Cobb, que ela era de Harvard também. E ela basicamente diz que nós somos resultado de narrativas, que são as histórias que contamos a nós mesmos, na primeira pessoa,
bem como as histórias que ouvimos e aceitamos de outras pessoas sobre nós mesmos. Então, aqui, nesse método, a gente procura inserir novos elementos na narrativa de maneira que inclua nossas ações e as ações da outra pessoa, e como elas reagem às nossas ações. Vou dar um exemplo. Então, eu posso chegar, alguém chega para o advogado e diz assim, olha, eu quero me separar do meu marido. Meu marido é um lixo. Olha a narrativa dessa pessoa. Ela resumiu a narrativa dela em meu marido é um lixo. 5 palavras. Com 5 palavras, ela contou a história do marido. Olha quantos significados não tem embutido, quanto ela reduziu a narrativa dela. Aí o papel de quem usa o método circular narrativo é aumentar essa narrativa, deixar essa narrativa mais complexa. Então ele pode perguntar, por exemplo, em que situação o seu marido se comporta como um lixo? Ele se comporta como um lixo quando eu reclamo com ele de que alguma coisa não está legal. Eu já aumentei minha narrativa, eu já sei quando ele se comporta assim. Em que situação especificamente ele reclama com você? Às vezes eu brigo com ele, eu estou nervosa, eu grito com ele. Olha só, então ele se comporta como um lixo quando ela grita com ele. Então, mas espera aí, mas quando você grita, não pode ser que ele se irrite porque você grita? De repente pode ser, veja bem, eu estou simplificando. Essa coisa é um pouco mais complexa, mas eu estou simplificando para dar um exemplo. Porque o papel aqui do método circular narrativo é aumentar a complexidade da narrativa. E ao aumentar essa complexidade, vai chegar uma hora que a narrativa da pessoa vai envolver o quê? As minhas ações e como as minhas ações afetam a outra pessoa. Por isso que ele é circular, porque as minhas ações afetam a outra pessoa e as ações da outra pessoa me afetam também. Então, com isso, eu vou entendendo a dinâmica da narrativa, vou aumentando minha narrativa e aí cai a ficha, realmente, a coisa fica feia quando eu grito. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso gritar mesmo. E aí se tem a tendência a chegar a um acordo. Muito bem. E por último, temos o método transformativo. Não é mais usado, mas é o de Harvard, segundo o circular narrativo. Transformativo são usadas algumas técnicas. Basicamente, ele foi desenvolvido por Foger e Bush. A abordagem vê o conflito como uma oportunidade de crescimento e transformação do indivíduo. Ele é baseado em uma comunicação que busca a transformação da relação entre as partes. E o protagonismo é desenvolvido, ou seja, se procura mostrar que cada um é responsável pelas próprias ações. É quase uma mistura do narrativo também. Mas aqui eu assumo a responsabilidade das coisas que eu faço. E também eu reconheço o protagonismo da outra parte também nas coisas que são feitas. Então eu acho que a pessoa não faz nada, mas aí conversando vejo, não, realmente tem algumas coisas que ela faz. Então, esse método, ele coloca o foco no processo, não no acordo. Então não é muito importante chegar a um acordo, é importante recuperar a relação das pessoas durante o processo. Esse é o método transformativo, é quase uma terapia também. Bem, então, quais são as habilidades? Se eu quiser me tornar um bom negociador e aplicar na área que eu trabalho, ou se eu quiser eventualmente ser um mediador, o que eu preciso fazer? Primeiro, eu tenho que desenvolver habilidades interpessoais. Então, essas habilidades quais são? Eu tenho que aprender assertividade. Mas não é qualquer assertividade. Se eu for muito assertivo, eu vou ser agressivo. Tem aquelas pessoas que são agressivas passivas também. Então, eu tenho que saber o que é uma assertividade. Se eu sou pouco assertivo, como é que eu desenvolvo isso? Então, nós temos um módulo só para isso, para desenvolver essa habilidade. Outro, questionamento. Eu tenho que saber fazer perguntas. Então, nós temos muitas e muitas perguntas que nós podemos fazer para poder levar outra pessoa a um acordo. No método circular narrativo se usa muito questionamento. É extremamente importante. Agora, se eu questionar, eu tenho que saber ouvir também. Ouvir não é só prestar atenção no que o outro lado está falando, porque muito da informação não está no que a pessoa fala, está no tom de voz, está nos gestos que ela faz. Então, isso diz muito mais do que a própria fala da pessoa. Então, nós temos que aprender a ouvir. Nós temos a linguagem colaborativa, aqui entramos a percepção, entramos também com algumas expressões que a gente usa que ao invés de ajudar, atrapalham. Por exemplo, se eu falar, você é culpado disso, a pessoa não vai se centrar, se focar no que é isso. Ela vai se focar que ela foi acusada de alguma coisa, ela vai tentar se defender. Então, a gente está perdendo o foco. Então, isso aqui nós trabalhamos na linguagem colaborativa. E gestão de relacionamentos. O que é um relacionamento saudável? Como é que eu reconheço um relacionamento que não é saudável? Quais são as teorias de relacionamento que me ajudam a explicar quais são as etapas de um relacionamento? Por que eu entro no relacionamento? Eu vou entrar aqui. E o mais importante, a gestão das emoções.
é inconcebível um negociador que ele não saiba gerenciar as emoções, porque as emoções vão afetar o tom de voz, as emoções vão afetar o meu raciocínio. Então, eu preciso trabalhar isso antes e durante a negociação. Muito bem. Depois disso, entram as técnicas. Eu tenho que conhecer as técnicas de negociação distributiva, integrativa, criativa. Eu preciso conhecer, porque em muitas negociações eu vou usar as três, ou em outras talvez seja melhor usar uma do que outra. E, finalmente, entramos com as de mediação, que é a gestão de conflitos. Eu tenho que aprender a estrutura do conflito, eu tenho que saber como é o processo de mediação, e eu tenho também que aprender as técnicas de mediação. Pois bem, como nós abordamos isso? Então, as habilidades técnicas, que são as verdes, e as habilidades interpessoais, que são as azuis, junto com a gestão de conflitos, a gente tem um treinamento de pilares da mediação com simulações. Esse, por acaso, nós disponibilizamos a semana passada e vamos começar uma turma semana que vem, por coincidência. Então, ele está pronto, ele está estruturado e tem as bases da mediação. Por isso, são os pilares da mediação. Nós começamos com uma introdução, com um perfil da negociação, estudamos o nosso perfil e depois entramos cada uma dessas habilidades. Com o perfil, nós damos dicas personalizadas para cada perfil à medida que ele vai encarar as diversas negociações. Tudo bem, este aqui, ele já está aberto. Este curso, Pilares da Mediação, acrescido desses módulos de introdução aos métodos de gestão de conflitos, conceitos e princípios, etapas do processo de mediação e técnicas de mediação, juntos vão formar o treinamento de mediação com simulações. Naturalmente, quem já tiver feito esse treinamento antes, vai ter um grande desconto na hora de fazer isso aqui, porque os pilares ele já vai ter feito. E por que simulações? Porque ao longo do treinamento, nós fazemos simulações de exercícios de negociação. Então, alguns desses exercícios foram desenvolvidos por nós, outros foram traduzidos sob licença de exercícios da Harvard. Nós temos também de competições internacionais de negociação. Por exemplo, esse exercício é de mediação. Nós temos 6 papéis: mediador, comediador, cada parte em litígio e os advogados de cada parte. Então, é um dos exercícios mais complexos que a gente tem, que está disponibilizado nesse treinamento. Ou seja, você faz o treinamento, você também aplica aquela parte teórica que você viu nas várias lições. E é isso. Então, eu me coloco agora à disposição de todos vocês para as perguntas, aqueles que desejarem interagir. Estou à inteira disposição. Francisco, me diga o seguinte: existe um perfil cultural, um perfil de pessoa que tem mais facilidade para fazer a negociação? Bem, esses perfis é como a gente mostra no treinamento. Cada um deles tem a sua aplicação. Então, naturalmente, a gente busca sempre o perfil colaborativo, porque alguns perfis não fazem sentido. O perfil prestativo, por exemplo, se em todas as negociações fosse prestativo, eu sempre vou dar razão para o outro lado, eu não vou defender o meu ponto de vista. Se eu for evasivo, eu vou fugir das minhas negociações, não vou entrar. Então, facilmente, a outra parte vai me convencer dos argumentos dela. Então, o que a gente busca é aquele perfil colaborativo. Só que, estrategicamente, quando eu tenho meus perfis equilibrados, eu posso usar estrategicamente esses perfis. Por exemplo, se eu quero ganhar confiança de alguém, eu posso, inicialmente, oferecer alguma coisa. Vou dar um exemplo. A Boeing começou a namorar a Embraer. Então, quase que elas se juntaram. No início, a Boeing ela queria uma parceria e a Embraer estava muito reticente. Pô, a Boeing é uma gigante, a Embraer não é tão grande quanto a Boeing. Aí a Boeing ela falou o seguinte: olha, vocês estão desenvolvendo um avião cargueiro de asa alta, ou seja, a asa do avião fica em cima. Vocês não têm experiência, porque todos os seus aviões são de asa baixa. Então, para provar que eu estou falando sério, pega os seus engenheiros, leva para a Boeing, que a gente vai ensinar vocês a fazer um avião de asa alta. E eu não vou cobrar nada por isso. Então, olha que primeiro passo importante a Boeing deu. Aí ele pegou os engenheiros, levou para lá, realmente aprenderam a como projetar em asa alta, e a partir daí começou a nascer uma relação entre os dois. Então, nós temos a lei da reciprocidade, a regra da reciprocidade. Nós, seres humanos, eles somos levados a retribuir os favores que a gente conhece. Então, o prestativo, nesse caso, vai muito bem. Quando eu não tenho poder de influência suficiente numa negociação, então eu posso ser evasivo, ou seja, eu não vou tomar decisões se eu não conheço todos os fatos de uma negociação. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou procurar saber mais coisas, então eu vou postergar aquela reunião.
eu vou deixar para a semana que vem, vou marcar uma outra rodada para eu me preparar melhor. Mas veja, eu não posso ser evasivo durante todas as rodadas. Em algum momento, eu preciso colocar uma forma mais assertiva. Qual é a forma ideal? Sempre a colaborativa. Agora, se eu entrar numa negociação e o outro lado for competitivo, muito competitivo, eu vou sempre tentar o colaborativo. Mas vai chegar uma hora que ele vai me levar a ser competitivo também. Porque se nessa hora eu quiser ser prestativo, o outro lado ele vai acabar me engolindo. Então, a gente tem que prestar atenção para isso também. Sem contar que algumas negociações, elas são competitivas, né? Se eu vou negociar números e eu tenho uma questão só, por exemplo, uma vez negociando com uma empresa, uma fornecedora, então tinha uma taxa lá de transporte logístico. A empresa queria 8%, a gente queria 2%. Então, acabou ficando por 3%. Mas, poxa, é uma negociação distributiva essa, independente de haver outras questões no contrato. Então, temos essas duas posturas. Nós temos a questão do perfil, quando ele nos influencia, e nós temos também o uso estratégico do perfil. Respondeu? Ótimo. A Karina está aqui também, ela tem uma pergunta. Karina, quer fazer aqui pessoalmente ou eu faço? Enquanto ela não se manifesta, então... Pode fazer, doutor. Então eu farei. Vamos lá. Uma questão, qual é a dica? Na primeira aproximação e a tentativa de negociação, as partes acabam se distanciando ainda mais numa primeira conversa. Como reverter possíveis mal-entendidos? Bom, tem alguns livros bastante interessantes. William Ury, ele tem vários livros desses bastante interessantes. A primeira coisa que a gente tem que fazer é reconhecer o sentimento do outro. Então, quando você se aproxima de uma pessoa, você reconhece o sentimento, isso já cria uma identificação com uma outra pessoa, porque mostra empatia do seu lado. Aí você pode chegar, por exemplo, à conversa, olha, eu sei que a nossa última conversa, ela provavelmente não foi muito boa, você deve estar chateado, tem razão de ficar chateado, eu no seu lugar também ficaria chateado, e eu acho que é muito importante a gente voltar a conversar para a gente poder tentar esclarecer a situação, porque, de verdade, eu fico incomodado com essa situação, sei que você também está incomodada, e eu queria saber como é que a gente pode fazer isso. Então, a primeira coisa que o William Ury até ele recomenda, a gente criar pontes com a outra pessoa. E a melhor forma da gente criar pontes é a gente ser empático, a gente reconhecer o sentimento dela, olhar as coisas do ponto de vista da pessoa. Veja, eu não estou concordando com os argumentos que ela está apresentando aqui, eu só estou concordando com ela que existe um sentimento e esse sentimento ele precisa ser trabalhado para que a gente converse. Eu estou reconhecendo que é importante conversar. Então, eu iniciaria a aproximação por aí, reconhecendo os sentimentos que foram colocados naquela situação, naquele conflito, e que, evidentemente, eles acabaram distanciando as partes. Respondeu? Bom, Karina, se tiver mais alguma dúvida, você pode falar. Se alguém mais tiver pergunta, pode colocar no chat. Eu tenho, então, enquanto isso, vou aproveitar aqui e explorar nosso amigo Francisco. Francisco, eu estava conversando com você há um pouco tempo atrás, e alguns outros dias também, né? Sobre essa mudança de mentalidade do advogado. Hoje, nossa comunidade jurídica é voltada para resolver processos e não resolver problemas. Então, quando o cliente se apresenta no nosso escritório, a primeira coisa que vem na cabeça do advogado é que tipo de processo eu tenho que montar. É um processo de conhecimento, é um processo de execução? Já pensa no judiciário. O advogado não tem a cultura de quando o cliente chega até ele, estabelecer mentalmente quais formas de soluções que ele pode ter para aquele conflito. Diante desse cenário, o que eu queria explorar de você é como que nós fazemos esse primeiro atendimento, como que nós temos que mudar a chavinha da nossa cabeça, que tipo de enfoque, que tipo de conversa eu tenho que ter com o meu cliente na primeira consulta. Isso é uma coisa muito legal, porque eu tenho um exemplo muito bom para poder ilustrar isso. Lembra quando eu mostrei aquelas estratégias de enfrentamento? Eu falei, a primeira coisa é contato direto, depois contato indireto, naquela sequência. Vamos usar aquela sequência. Então, tem um colega meu, por exemplo, que ele teve um conflito com a sua fonte pagadora, onde ele
a fonte pagadora, ela interrompeu o pagamento dele durante um mês. Né? Então, interrompeu o pagamento e tal, e aí ele foi logo procurar um advogado. Aí a primeira coisa que o advogado falou foi o seguinte: em vez dele pensar inicialmente em conflito ou em como preparar um processo e tal, o que ele fez? Ele falou, vem cá, por que você não conversa diretamente primeiro com o pessoal para você poder resolver isso administrativamente? Porque, ou seja, o que ele fez? Ele motivou o cliente a conversar diretamente. Porque ele falou, olha só, se entrar num processo, pode ser que demore mais, tal, e isso é uma coisa administrativa. Você já procurou, ou seja, ele procurou conversar com o cliente dele, explorando como é que seria uma conversa direta. Então, o cliente pode, realmente não pensei nisso, vou lá e eu vou fazer essa aproximação. Agora, o cliente pode falar, poxa, mas eu já conversei, eu já me desgastei com isso, tal, não sei o quê. Então, o que o advogado pode fazer? Eu posso tentar por você? Então, antes de entrar numa ação, vai lá e procura diretamente a pessoa, olha, eu sou advogado de fulano, tal, ele está com esse problema, será que dá para a gente resolver? Ou seja, o que ele fez? A segunda ferramenta. Ele procurou uma conversa indireta com a pessoa. Então, nessa conversa indireta, ele representando a pessoa, foi lá conversar, ele não abriu nada. Aí você vai falar, poxa, mas aí se eu resolver o problema assim, cadê meus honorários de advogado? E esse meu colega, quando ele precisar de um advogado, ele não vai ter dúvida quem procurar. Por quê? Porque mais importante do que eu ganhar um caso aqui, um caso lá, é eu criar minha reputação como advogado. Então, se eu tenho uma reputação como advogado, essa reputação vai se espalhar. Então, tem uma estatística aí que diz que quando a gente fala bem de alguém, fala para, sei lá, 4 ou 5 pessoas, mas quando fala mal, fala para 13. Ou seja, se eu sou um advogado que procuro resolver as coisas sem entrar em litígio, o que vai acontecer? Essa minha fama vai se espalhar, daqui a pouco eu vou ter um monte de clientes, alguns desses, efetivamente, eu vou ter que ir para litígio. Só que antes disso eu posso tentar a mediação também, devo tentar a mediação antes de ir para o litígio, vamos tentar resolver para que alguém nos ajude aqui a esclarecer, a desenvolver essas ferramentas de questionamento, audição ativa, e aí quando desenvolvo essas ferramentas eu resolvo sem sobrecarregar o sistema judiciário. Ah, mas o meu honorário eventualmente vai ser menor. Poxa, mas e a sua reputação? Quanto que isso não é valorizado pelo seu cliente? Quantas outras pessoas ela vai te trazer? Se essa pessoa ela precisar de um advogado novamente, certamente vai procurar você, porque você, quando precisou, você deu orientação no ponto, não tentou explorar, não levou para um litígio que, de repente, demorou muito tempo para você conseguir. Você teve o teu interesse resolvido, que é aquela situação ser resolvida o mais rapidamente possível. Então, eu acho que isso são coisas que devem ser levadas em consideração. E essa abordagem, então repassem lá a aula lá atrás, vejam os passos, sigam aqueles passos, aquelas ferramentas, porque eu tenho convicção de que é a ordem ideal para que vocês possam abordar uma situação dessa. Deixa eu explorar um pouquinho mais, então, Francisco. Você que está na Espanha e acabou de terminar um outro curso aí de mediação, né? Foi isso? Sim. Como que é a cultura aí na Espanha, na questão do advogado litigante? A cultura é como a nossa aqui, de litígio, ou a cultura é mais na busca de negociações? Nós, inclusive no site seu, do Clube dos Negociadores, tem vários trechos de filme lá, né? Sim. E muito deles dos Suits, né? Que acho que a maior parte conhece. E você dá umas dicas, insights lá. Então, nós vemos que nos Estados Unidos tem um perfil de negociação muito maior do que nós aqui no Brasil. Como que é na Espanha, Francisco? Como que o advogado atua aí na Espanha? Muito bem. Isso tem a ver com o perfil cultural das pessoas. Então, o espanhol, ele, por natureza, é uma pessoa extremamente assertiva. É muito assertivo. E o que tem que te falar, vai falar na cara. E não vai ficar chateado, ninguém vai ficar chateado com isso, porque no Brasil a gente magoa. Quando alguém fala alguma coisa diretamente, a gente fica magoado, a gente leva isso para a relação. Na Espanha, não. A pessoa te fala, na hora seguinte ela está tomando uma cerveja com você. Então não tem dessa. Então, as pessoas elas são assertivas por natureza. Aqui, o governo ele está implementando uma série de incentivos para que o litígio ele seja levado primeiro para mediação. Essa legislação ela já está consolidada, já existe uma legislação a respeito, onde as pessoas primeiro devem procurar mediação para depois eles irem resolver judicialmente.
em outras isso é como recomendação, isso depende da área também que você está, se é área de família, se é área comunitária, área educacional, então dependendo da área tem mais ou menos incentivos. Então, aqui na Espanha, as pessoas elas estão começando, tem esse incentivo do governo, mas naturalmente tem uma resistência muito grande, né? Nesse curso foi bastante interessante, porque se apresentaram juízes, se apresentaram advogados, dizendo o ponto de vista deles da mediação, então ficou muito claro isso, que os advogados, a área de mediação, ela está tentando ganhar espaço aqui, mas tem um incentivo estatal no sentido de colocar isso na legislação, mas existe uma resistência. Em outros lugares aqui da Europa, isso está mais enraizado. Por exemplo, tem alguns países onde você é obrigado a procurar mediação antes de você ir para um julgamento. Então, isso vai depender muito da cultura. Aqui na Espanha, estão descobrindo a mediação. É legal a gente ver como funciona no mundo, porque na Inglaterra, por exemplo, eu não lembro como que chama o órgão de classe, não é Bar Association acho que é Estados Unidos, né? Mas o órgão de classe na Inglaterra, ele chegou já a responsabilizar o advogado, porque na orientação induziu o cliente ao litígio em vez de uma solução pacífica do conflito. O próprio órgão de classe na Inglaterra fez isso. E isso não é tão distante de nós, Francisco, porque no nosso código de ética, aqui na OAB, no artigo 2º, diz que é obrigação do advogado encontrar meios para solucionar o problema do cliente de forma pacífica. É uma obrigação do advogado isso. E a gente não leva isso muito a sério porque não tem tanta consequência, né? Como na Inglaterra, que o advogado foi penalizado administrativamente por conta de um equívoco na hora de orientar o cliente. E tudo isso muda, passa por uma cultura, por isso que é bom ouvir de você realmente como que funciona aí na Espanha, como que funciona. Outro dia eu assisti uma palestra do Francisco, que ele falou de negociação intercultural, né, Francisco? Sim. Foi sensacional, porque você tem que saber com quem você está negociando, se é um espanhol é de um jeito, se é um japonês é de outro jeito. E isso trazido para a nossa realidade, em menor religião, mas é a mesma coisa, Francisco. A gente tem que saber, a gente negocia primeiro com o nosso cliente, depois com a parte contrária, depois com o advogado da parte contrária, depois com o juiz. Nós negociamos 100% do tempo sem saber negociar. Verdade. É incrível. É por isso que nós estamos nessa tentativa aqui com a comissão que nós criamos, até de comissões de soluções alternativas, para trazer essa consciência, essa forma de pensar, que quem sabe, assim, nós pensando desse jeito, a solução dos conflitos se torne mais fácil, né? E mais tranquila entre nós. Gente, alguém tem mais alguma pergunta pro Francisco? Aproveitem para explorá-lo, sabendo que aqui são 18 horas. Que horas são aí, Francisco? Bom, aqui são 23 horas. 23 horas lá na Espanha, então nós temos mais 3 horas, até 2 horas da manhã ele falou que fica aqui com a gente. Não tem problema. Não tem problema. Se alguém tiver alguma questão, se não, Rodrigo, acho que nós podemos fechar a palestra. Deixa a palavra com você, presidente. Vamos lá, agradecer mais uma vez o Francisco. Obrigado, Francisco, pelo tempo. A gente sabe que você está no adiantado do horário aí na Espanha. Muito boa a palestra, muito legal. Não conhecia o site. O Rui está trazendo esse trabalho para a gente aqui na OAB de Itu. Sensacional. Eu falei que eu sou fã dessas soluções alternativas. Eu sou tão fã porque eu não gosto do judiciário. Eu acho que o judiciário é moroso. Eu acho que o judiciário prejudica as duas partes, prejudica o Estado, não resolve um conflito, tem um vencedor, mas tem um perdedor, isso não é legal. E essa cultura, torço para um dia a gente poder absorver essa cultura aqui no nosso sistema jurídico também. Agradecer ao Rui mais uma vez, Rui. No mês que vem a gente já tem mais 2, né? Tá dando Exatamente. Para nós, mas é um prazer, viu? E agradecer aos participantes, a todos, e até uma próxima, em breve, se Deus quiser.
Antes de passar a palavra final para o Francisco, vamos falar do desconto, né, Francisco? Sim. Deixa eu colocar aqui, estou colocando no chat, OAB_Itu. Então, para todos que tiverem interesse nos cursos lá do Clube dos Negociadores, quem entrar e se matricular até o dia 30 de junho, tem que colocar o cupom é OAB_Itu, e terá 10% de desconto em todos os cursos. É isso mesmo, Francisco? Sim, é isso mesmo. E eu vou fazer um convite especial. Francisco, só interrompendo, vamos negociar isso daí, presidente. Ok, vamos negociar. Competitiva. Eu vou procurar, não, ao contrário, eu vou procurar dar valor para vocês, dar mais valor para vocês, porque eu acho que é extremamente importante. Eu estive conversando com o Rui estava formando um grupo importante, então eu vou dar mais valor para vocês. Se vocês se inscreverem, se a gente conseguir formar uma turma razoável de pessoas aí da OAB de Itu para essa turma, nós temos não só a parte online, mas nós temos alguns webinários ao longo do treinamento. Então, me proponho, nesses webinários, a gente focar para a atuação do advogado. Então, a gente foca, porque o nosso treinamento de negociação ele é bastante aberto, serve para várias áreas, mas a gente foca para o advogado. O conteúdo, nós tivemos a participação da Ana Isolde, não sei, algum de vocês deve conhecer, ela, assim, é uma craque na área de mediação, então ela está desenvolvendo os outros módulos. Então, a gente faz os webinários, a gente foca na área de direito, no trabalho do advogado, e com isso a gente conduz a turma toda a desenvolver as ferramentas básicas, os pilares da mediação. Então, fica meu convite, né, para vocês, a gente agrega esse valor para todos vocês, porque realmente eu acho que é uma coisa muito importante para a gente, para a sociedade, o trabalho que todos os advogados fazem. Legal. Francisco, eu quero então aqui, nas palavras finais, deixar meu agradecimento a você. Logo que eu contatei pelo WhatsApp, você já prontamente se dispôs a fazer essa palestra, a conversar com a gente, e já disse também que você não está livre de mim por um bom tempo, porque tem vários outros temas de tanta importância como as técnicas de Harvard, e aí a gente vai combinando ao longo do nosso caminho. Certamente vamos explorar ainda mais o seu conhecimento. Muito obrigado por tudo, por atender nós, ainda com esse fuso horário de 5 horas de diferença aí na Espanha. Espero que tenhamos mais oportunidades. Obrigado. Ok, obrigado a vocês também, agradeço de coração essa oportunidade e estamos à disposição. Legal. Obrigado, Rodrigo, pela OAB, disponibilizar esse espaço. E até mais, pessoal. Lembrando que dia 8, né, Rodrigo? Agora, dia 8 de julho, nós teremos mais uma palestra sobre constelações familiares com o Dr. Fábio Sensi. É só acessar o Facebook da Comissão de Soluções Alternativas de Conflitos ou no Instagram da Comissão de Soluções Alternativas de Conflitos da OAB de Itu, e tem todas as informações. Obrigado a todos e uma boa noite. Boa noite.